Seja bem-vindo a mais um Conversando sobre Gestão. Este programa, como você sabe, é transmitido pela Forte TV, aqui dos estúdios de São Paulo. E o nosso objetivo nesse programa é falar um pouco sobre o trabalho do gestor. Esse trabalho tão difícil, tão complicado, mas tão importante para as empresas. O gestor, como você sabe, é o recheio do sanduíche, pressionado de cima pela diretoria, pelos acionistas, que querem mais produtividade, mais lucro, e pressionado de baixo pelos colaboradores, que querem mais salário, mais benefícios e melhores condições de trabalho. Então, uma função bastante complicada, delicada, difícil de ser exercida. O nosso objetivo, então, aqui é conversar com especialistas sobre assuntos que vão nos ajudar, ou que vão ajudar os gestores a executar da melhor maneira a sua função. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante. Nós vamos falar um pouco da fonte de onde vêm os nossos gestores. Uma das fontes, que são os cursos tecnológicos, os cursos de tecnologia. E para isso, nós convidamos uma pessoa que vive nesse mundo da tecnologia. É a professora Roseli Martinez, que ela é coordenadora de cursos superiores de tecnologia em gestão e negócios do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU de São Paulo, graduada em psicologia, mestre em administração e há mais de 5 anos atuando como coordenadora nessa área e mais de 20 anos como professora universitária e também em empresas multinacionais e nacionais. Roseli, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E vamos já direto para a primeira pergunta. O que são cursos de graduação tecnológica? Eu quero agradecer o convite, né? E o que são os cursos de graduação tecnológica? São cursos superiores de curta duração. São cursos focados, objetivos, dentro de uma área do conhecimento. Uhum. Qual é a diferença entre um curso de graduação tecnológica e um curso de graduação bacharelado, digamos assim? O curso de graduação, os cursos, né, de graduação bacharelado, eles são mais abrangentes. Então, eu costumo dizer o seguinte, são, primeiro, cursos de duração de 4 a 5 anos. E abrangentes por quê? Porque vai haver uma gama de assuntos muito grandes. Por exemplo, administração. Uma pessoa formada no bacharelado em administração, ele verá teoria da administração, recursos humanos, vai ver logística, manufatura, finanças. Curso tecnológico são cursos normalmente de 2 a 3 anos e são cursos focados. Ele verá um número menor de disciplinas, porém com maior profundidade. Dando outro exemplo, curso de superior de tecnologia em gestão de recursos humanos. Vai formar o gestor para a área de recursos humanos. Então, ele verá todo o espectro de recursos humanos, recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, cultura e clima organizacional e por aí afora. Só que com maior profundidade e com um foco mais profissionalizante. Entendi, quer dizer, já sai dali um especialista, uma pessoa que já pode atuar diretamente na área em que ela escolheu. Com certeza, com Entendi. certeza. É o foco no mercado. O foco é na gestão. Na gestão. Ele sai pronto a ser um gestor daquela área. Com conhecimento aprofundado naquela área que ele escolheu. Entendi. Esses cursos são reconhecidos pelo MEC, os cursos? Eles são cursos superiores. São cursos então, superiores. A partir do momento que são cursos superiores, eles têm de ser reconhecidos pelo MEC para que esse diploma possa ser validado no mercado de trabalho, porque o objetivo é o mercado de trabalho. Ah, entendi. Então, a possibilidade de fazer o curso em 3 anos é porque ele tem um foco mais no mercado, é isso, Com né? certeza. Ele é mais dirigido para o mercado. Qual é a vantagem para quem faz um curso de tecnologia? Quer dizer, por que a pessoa escolheria um curso de tecnologia? Olha, hoje o mercado de trabalho, ele é um mercado que está em constante mudança. Você sabe disso, né? Você também atua e atuou tantos anos em RH. Então, essa mudança, o curso de tecnologia, ele foi criado justamente buscando o quê? Preparar as pessoas para a inserção mais rápida no mercado de trabalho. Então, isso é uma grande vantagem. A curta duração, porque ao invés de ele ficar 4 anos na universidade, ele vai ficar 2.
e a possibilidade de que ele continue com seus estudos. Ah, entendi. É possível transferir o aluno de um curso tecnológico para um curso de graduação superior? Sim. De 4 ou 5 anos? Essa transferência é possível? Essa transferência ocorre muito pelo seguinte: hoje o MEC, ele permite, desde que exista a aderência em termos de carga horária e de conteúdo, essa transferência e o aproveitamento de algumas disciplinas. Então, por exemplo, nós temos um aluno formado em gestão de hospitalar, uma hipótese. E aí ele quer depois fazer um curso de administração. Ele vai pedir a transferência no meio do caminho, por qualquer motivo, ou até depois de concluído. E as disciplinas que forem aderentes, ele poderá eliminar, elas poderão ser aproveitadas. E aí ele diminui também o tempo da graduação que ele for fazer, se for bacharelado. Então ele pode fazer um curso tecnológico e depois complementa alguma coisa com bacharelado, se for o caso, ou ele pode fazer a continuidade, ele pode fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. É isso que eu ia perguntar. Então, quem faz um curso de tecnologia, ele está apto a fazer depois uma pós-graduação? Ele não só está apto, como nós incentivamos que ele dê essa continuidade à formação dele. Por quê? Pela própria exigência do mercado. Então, o aluno formado num curso de tecnologia, eu costumo sempre dizer o seguinte: hoje os cursos universitários, sejam de bacharelado, sejam de tecnologia, não é um fim, é um meio. Ou seja, ele é a passagem para que ele possa fazer uma pós-graduação, um MBA, um mestrado. Mestrado também ele pode? Também. Nós temos vários exemplos, inclusive conheço vários professores que hoje são mestres e doutores, e a formação original é um curso de tecnologia. De tecnologia, né? E me diga uma coisa, no mercado, como é que está a aceitação dos egressos de cursos de tecnologia em comparação com os cursos, com os egressos de um bacharelado? Quer dizer, eles são aceitos normalmente pelo mercado? O mercado tem alguma restrição sobre isso? Qual é o... Interessante a sua pergunta. Eu sempre digo o seguinte: normalmente o mercado não tem restrição. Muitas vezes quem faz a restrição ou quem tem a restrição é o selecionador. O selecionador, né? Mas o mercado, de uma forma geral, aceita muito bem os egressos dos cursos de tecnologia. De tecnologias. Inclusive, eles buscam esses profissionais, porque são profissionais mais focados. Ao mesmo tempo que o curso de tecnologia ele vai aprofundar o conhecimento em determinadas áreas, ele vai ter uma visão abrangente das disciplinas que são importantes para um gestor. Por exemplo, o planejamento estratégico, ele vai conhecer relações interpessoais, psicologia aplicada e o aprofundamento. E também ele está muito bem preparado, porque o foco do curso de tecnologias, ou dos cursos de tecnologias, é um foco profissionalizante. É fazer com que o egresso já esteja pronto para o mercado de trabalho. Porque, como você disse, durante o curso, ele já tem o foco naqueles assuntos que são do dia a dia dele, vamos dizer assim, né? Com certeza. Na FMU, por exemplo, é sempre uma aula teórico e prática, ou seja, ele vai aprender na prática a teoria. Essa exigência de teoria e prática na aula, você acha que ela faz alguma diferença na hora da contratação de professores, por exemplo? Quer dizer assim, me parece, né, que o professor de graduação bacharelado, ele é mais um professor mesmo, quer dizer, é uma pessoa que conhece muito teoricamente, mais acadêmico. Enquanto que o de tecnologia, além de ter a experiência didática, ele precisa ter também uma experiência prática, então, né? De preferência. Não, a vivência prática é fundamental. O professor dos cursos de tecnologia, ele tem que ter essa dualidade, ele tem que ter toda a parte acadêmica. Então, para isso, ele tem que ser mestre, doutor, tem que ser, no mínimo, especialista, mestre ou doutor. Então, a exigência acadêmica, mas existe uma exigência muito forte do conhecimento prático. Por quê? Como é um curso rápido,
entre aspas, são só dois anos ou 2 anos e meio, o que que acontece? Vou dar um exemplo, por exemplo, temos lá um professor que vai falar sobre pesquisa de clima, eventualmente. Ele vai dar toda a teoria da pesquisa de clima, mas ele vai ensinar o aluno a como fazer uma pesquisa. Ele vai pedir que o aluno faça uma pesquisa e que analise essa pesquisa. E no bacharelado isso não é possível, porque a gama de disciplinas é muito grande. Né? Então, passa a ser um foco muito mais, muito mais superficial, uma visão muito mais abrangente e não tão aprofundada. E eu tenho a impressão que até a própria exigência dos alunos, né? Porque eu tenho a impressão que muito aluno que está na tecnologia, ele já está numa determinada área. Quer dizer, ele já trabalha em recursos humanos ou ele já trabalha em logística e ele não tem, vamos dizer assim, o diploma, né? Que às vezes a empresa exige. E ele vai fazer esse curso, mas já com conhecimento prático do assunto, não é isso? Nós temos, assim, os alunos dos cursos de tecnologias, eu entendo o seguinte, a grande maioria já tem uma vivência prática. E ele vai buscar o quê? O arcabouço teórico, que ele não tem. Mas a prática ele já conhece. E é claro que isso traz uma exigência para a aula, porque ele vai questionar os professores. Por que o senhor está falando isso se na minha empresa acontece aquilo? Então, existe essa troca. E existe também aqueles que querem uma inserção mais rápida, mas a grande maioria já tem experiência ou já atua na área. Já tem ou já atua, né? Como é que está hoje no Brasil a procura de candidatos para cursos tecnológicos? Quer dizer, nós temos muitos alunos hoje procurando porque eu li uma pesquisa, que não me lembro os números, mas que o número de alunos que vão para o curso de tecnologia hoje é muito maior do que o número de alunos que vão para o bacharelado. É isso? Ocorre, tenho. A vivência que eu tenho nesses últimos 5 anos, há 5 anos atrás, o número que nós tínhamos de alunos e o número que nós temos hoje, ele quintuplicou. Poxa, você diz lá dentro da coordenação FMU, que eu atuo, dos atua. Cursos de tecnologia em gestão e negócios, que abrange RH, logística, marketing, comércio exterior, gestão hospitalar, gestão da qualidade, ele quintuplicou. A procura na FMU. A procura na FMU. Então, esse dado é um dado assim altamente relevante, porque eu entendo que eu posso transferir essa realidade para as outras instituições de ensino. Então, existe uma procura muito maior hoje, muito maior, pelos cursos de tecnologia. Eu vou mais além. A primeira vez que eu fui dar aula num curso de tecnologia, que eu ministrei aula num curso que nem era tecnologia, eram os sequenciais, que depois... pré-tecnologia. Que depois eles foram adaptados para tecnologia. O perfil do aluno era muito diferente. Nós tínhamos um perfil de alunos com muito mais idade, né? Que estavam buscando um diploma porque precisavam, como você bem mencionou, apresentar na empresa. Então, eles precisavam de uma titulação para apresentar na empresa, para apresentar no RH, talvez por um planejamento de carreira, por uma ascensão de carreira e tudo mais. Hoje, o perfil dos nossos alunos é um perfil muito mais jovem, de alunos que já vêm com uma experiência, mas não com uma experiência de 5, 10, 15 anos. Uma experiência de 2, 3 anos. Conheceu a área, né? Conheceu a área, ou conhece, ou gostou. Temos, assim, numa proporção bem menor, alunos que estão começando, alunos de 18, 19 anos, egressos do 2º grau, e uma característica que tem se acentuado, pessoas que ficaram muito tempo sem estudar e que tomaram coragem, entenderam que era importante e optaram pelo curso de tecnologia por ser um curso menor. Claro que existe aí também um fator interessante nesse perfil. Alguns chegam pensando que por ser tecnologia são cursos mais fáceis. Mais fácil, né? E aí é um engano muito grande. Por quê? Porque ele passa a ser um curso tão ou mais difícil que o bacharelado, porque a exigência da qualidade, a exigência do conhecimento, ela continua a mesma, só que o tempo é menor. Entendi.
Então, o esforço... É mais concentrado. É mais concentrado. Então, o esforço do nosso aluno, ele tem que ser maior, para que ele possa acompanhar o ritmo. Tá certo. Agora, eu tenho a impressão que a maioria dos alunos da tecnologia, ao contrário, talvez, da maioria dos alunos do bacharelado, são alunos que trabalham, não é? Você mesmo falou, pessoas que já têm experiência. E isso exige dele ainda um esforço maior, né? Porque muitos cursos de bacharelado são feitos durante o dia, alunos não trabalham, quer dizer, tem tempo mais para estudar. Não quer dizer que estudam, né? Mas tem tempo para estudar. Espera-se que, né? Agora, o tecnólogo, né, o estudante de tecnologia, ele chega na faculdade depois de um dia de trabalho e ele praticamente só tem um final de semana para estudar, né? Isso deve atrapalhar um pouquinho ele no sentido de que ele tem que concentrar mesmo no estudo. Ele né? tem que se esforçar. Ele sabe que ele precisa se esforçar, que não dá para levar assim, eu vou faltar hoje, vou faltar amanhã. Primeiro, a lei, o MEC, ele é muito clara, não existe abono de falta, a não ser em casos específicos. Então, o aluno faltou, além da falta que vai constar ali no diário do professor, ele vai perder um conteúdo muito grande. Por quê? Porque existe a concentração do conteúdo, existe a experiência prática, existem os projetos que são necessários que ele faça, existe a leitura complementar. Então, exige que ele faça um esforço, ele vai trabalhar, ele vai estudar no final de semana. E um perfil também, e bem lembrado por você, é o seguinte, antigamente que eu digo assim, não é tão antigamente, Sim. né? Uns 5, 6 anos atrás, o perfil do aluno de tecnologia era um perfil do período noturno. E hoje existe uma grande procura pelo período diurno. Também é? Também período diurno. Porém, com um detalhe interessante. Qual é o detalhe interessante? A grande maioria, eu ouso dizer, de 80% a 90% do aluno que estuda no período diurno, ele também trabalha. Trabalha. Ele trabalha, dependendo da área. Por exemplo, RH, processos gerenciais, marketing, ele trabalha normalmente das 14 às 22. Nossa, aí é pior ainda, eu acho, do que... Pois é, mas logística, né? Muitos alunos do curso de logística, eles trabalham na madrugada. Porque logística tem horários diferentes mesmo, diferenciados. Né? Eles trabalham na madrugada e eles saem do trabalho e vêm para a faculdade. Gestão hospitalar, a mesma coisa. Muitas vezes os alunos dão plantões, né? Saem do plantão e vêm para a faculdade. Então, eles vêm talvez até mais cansados do que o que estuda à noite. Porque o corpo humano, ele existe para trabalhar de dia e estudar de noite. Biológico, é o relógio biológico. Relógio biológico. E isso exige que o professor tenha um perfil também um pouco diferente. Não quer dizer assim, o professor ser condescendente, essas coisas todas, mas ele tem que levar em conta esse aspecto, né? Eu quero dizer, a aula dele provavelmente tem que ser mais dinâmica um pouquinho. Com certeza, né? As aulas têm que ser dinâmicas. O professor, ele não pode... Hoje, nós trabalhamos muito junto aos professores, que hoje o professor não ensina. Hoje o professor, o que ele faz? Ele conduz o aluno ao aprendizado. Então, não dá para hoje... 2013, a gente imaginar um professor que fica escrevendo na lousa... Para que o aluno copie aquilo, Para copiar. Não. Hoje nós temos tecnologia, os alunos vão com tablet para a aula. É verdade. Então, a aula tem que ser dinâmica, o professor tem que envolver o aluno. Ele tem que envolver no aprendizado. Porque nós sabemos que, quando nós estamos envolvidos, nós nos motivamos. É verdade. Por que o aluno... vê utilidade para aquilo. Aí vê utilidade. E aí ele vai se esforçar, ele vai estudar de noite, de manhã, de final de semana. Ele vai deixar de fazer as coisas que lhe são prazerosas para estudar. Por quê? Porque ele entendeu que aquela matéria é importante e muitas vezes ele não quer decepcionar aquele professor. É verdade. Porque o professor é uma referência. É uma referência, é um espelho para ele. É o espelho. Então, muitos falam assim,
quando eu crescer, brincando, né? Eu quero ser que nem o professor tal, que nem a professora tal. Continua sendo um espelho, como foi o espelho lá no ensino médio, no ensino fundamental. Até no primário, né? A gente espelha sempre um professor. Sempre um professor. Nós lembramos de alguns professores nossos. Então, a mesma coisa, ele vai se espelhar naquele professor. Tem aquele professor inesquecível, né? Aquele que a gente não esquece porque nos orientou de várias maneiras. Você falou da tecnologia e isso exige também do professor uma adaptação, né? Porque eu digo assim, hoje o aluno, ele na aula está ligado ali com o seu netbook, no Google, e o professor diz que 1 mais 1, 2, ele vai no Google para verificar se realmente é. E se não for, o professor, ele cobra do professor, não é verdade? Hoje o aluno, ele é coparticipante do aprendizado. Ele é a figura central do aprendizado. Eu ouso dizer que o coparticipante passa a ser o professor. Exatamente. Porque, na realidade, hoje tem uma situação muito interessante. O nível de informações é muito grande, mas muito grande. Então, basta, como você deu o exemplo do Google, você fala, vou falar sobre técnicas de seleção. Você coloca isso no Google, em menos de, sei lá, 3 segundos aparecem 5 milhões de arquivos. Nem que nós vivamos 250 anos, vamos conseguir ver todos os arquivos. Mas o aluno, ele vai questionar, e ele vai questionar o professor, por que você falou isso se aqui no Google está dizendo aquilo? Por outro lado, essa tecnologia também ela tem um lado que é pernicioso, vamos colocar dessa forma, é maléfico. O aluno hoje, se o professor pede um trabalho para o aluno entregou o trabalho, o professor também tem que ir, pegar o seu netbook, ir no Google, ir em vários sites e verificar se aquele trabalho não foi copiado. Copiado, é verdade. É verdade. Porque, né, nós sabemos que tem alunos... Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, que né, achou o texto, ele copia, ele não lê, aí o aluno se chama, sei lá, João da Silva, tá lá, nós do grupo Maria Antônia... É verdade. Beatriz, está muito cuidado precisa hoje, né? muito cuidado, Tem muito mais acesso à cuidado. informação, mas ao mesmo tempo mais fácil de fazer isso. Aliás, eu estava lendo, semana retrasada, um estudo feito por uns cientistas ingleses, que os ingleses fazem muito estudo, né? Que diz que hoje, o homem de hoje, em um dia, ele recebe a mesma quantidade de informações que um homem da Idade Média demorava 20 anos para receber. Porque é lógico, na Idade Média você pode imaginar, as coisas vinham a cavalo, né? Quer dizer, o Papa morria, você ficava sabendo 2 anos depois. Hoje o Papa morre, você vê ali. Não, você vê a fumacinha saindo ali, né? Então realmente você... Agora você, além das aulas, né? Como são cursos mais práticos, existe alguma outra atividade que o aluno tenha que participar? Assim, por exemplo, pode falar da FMU, já que você está ali, né? Não conhece de outras, mas da FMU. Existem outras atividades para o aluno interagir com professores, com colegas e tudo? Além das aulas normais, né, da carga horária normal, ele tem que fazer um projeto integrado em todos os semestres, e esses projetos integrados, ele tem um foco eminentemente prático. Então, sem esquecer o lado acadêmico. Então, ele tem que fazer um pré-projeto de pesquisa, ele tem que fazer uma pesquisa numa empresa, isso assim, a cada semestre. Então, no primeiro semestre ele faz o pré-projeto, no segundo ele vai fazer uma pesquisa e uma apresentação pública, no terceiro semestre, por exemplo, ele vai propor uma melhoria e no quarto semestre ele vai fazer um plano de negócios dentro da área que ele atua. Então, ele sai com um conhecimento teórico e prático. Veja, para fazer um plano de negócio, eu tenho que usar todas as disciplinas que eu aprendi desde o primeiro semestre. É verdade. E algumas que talvez não façam parte da matriz curricular, mas que para aquele plano que eu escolhi é importante, eu também vou ter que pesquisar. E aí eu vou estar interagindo com os orientadores e que vão me orientar, muitas vezes fora da sala de aula. E hoje a interação... Gasparetto, ela é a qualquer momento, né? No celular você recebe lá o trabalho inteiro do aluno para você poder analisar. Então, em qualquer parte do mundo que você tiver, você está conectado. Está ligado, né? E são os próprios professores dos alunos
que são os orientadores desses trabalhos também? São. É? E os professores são escolhidos também de acordo com o perfil da experiência que ele tem. Sim. Entendi. E é muito interessante porque, por exemplo, o aluno do terceiro ou do quarto semestre, eventualmente, o que ele faz? Ele vai buscar, às vezes, uma orientação com o professor do primeiro. Por quê? Porque foi o professor que ele mais se identificou, que normalmente são aqueles professores que na formatura são os homenageados, são os paraninfos, né? Verdade, e tudo mais. Verdade. É interessante mesmo. Me diz o seguinte, quais são as instituições de ensino que podem oferecer esses cursos superiores de tecnologia? Qualquer instituição de ensino ou tem que ter alguma característica específica? Olha, a instituição de ensino superior. Então, tem que ser uma faculdade, um centro universitário ou uma universidade. E essa faculdade, ela tem que estar de acordo com a lei. Ou seja, ela ter o reconhecimento do MEC, ter autorização para isso, e o curso ser autorizado, porque primeiro ele é autorizado, e depois ser reconhecido. E esses cursos são avaliados periodicamente pelo MEC? São avaliados. Não só pelo MEC, são várias formas de avaliações. Tem a avaliação pelo MEC, quando ele vem à faculdade para avaliar o curso e reconhecer o curso. Vou dar um exemplo. RH, o curso é reconhecido. Aí tem o ENAD. Então, essa também é uma avaliação, porque de acordo com a nota ou o conceito, não nota, desculpa, o conceito do ENAD, se for um conceito superior a 3, o MEC entende que está tudo em ordem, então é renovado automaticamente esse reconhecimento. Se for inferior, o MEC volta para fazer a avaliação em loco e quer entender o que aconteceu e é solicitado à instituição que faça um plano de ação para que se reverta esse conceito. Entendi. Você falou em faculdade e centro universitário. Qual é a diferença de faculdade? A faculdade, bom, nós temos 3 categorias: faculdade, centro universitário e universidade. A diferença entre a faculdade e o centro universitário é que o centro universitário ele está muito mais ligado a pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, que não é necessário na faculdade. Na faculdade é ensino. O centro universitário, ele tem uma autonomia maior que a faculdade. Então, a faculdade, se ela quiser abrir um curso, iniciar um curso, ela tem que pedir uma solicitação para o MEC, o MEC vai autorizar. O centro universitário, ele tem essa autonomia para abertura e aí ele pede que o MEC venha reconhecer. Quer dizer, é praticamente uma universidade, então, centro universitário? Praticamente uma universidade. O que difere a universidade do centro universitário é que a universidade ela tem um número maior de cursos que nós chamamos estrito sensu, que são cursos de mestrado e doutorado. Muito bom. Roseli, estamos chegando ao final, não parece, mas já passou. Nossa. Eu quero deixar você à disposição, se você quiser mandar alguma mensagem aí para os nossos telespectadores, né? Enfim, entusiasmá-los para os cursos de tecnologia, fique à vontade. Eu convido a todos, né, que tenham esse desejo, que realmente façam um curso universitário. Hoje faz muita diferença. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu fiz o meu curso universitário, fazia muita diferença ter um diploma, porque poucos tinham. Hoje, a diferença é não ter o diploma, porque o mercado exige. E eu sempre digo aos alunos, façam um curso universitário, mas não só isso. Sempre tem continuidade ao curso, a sua formação, né? A educação continuada, como nós falamos, né? Então, o convite é esse. Ok. E idade não tem problema, né? Os velhinhos podem, Não, o importante é ser feliz. É isso mesmo. Ok. Nós estamos agora, então, agradecendo a professora Roseli Martinez e estamos encerrando o nosso Conversando sobre Gestão. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos pela sua audiência, convidá-lo para dar uma olhadinha no meu blog, www.blogdogaspareto.com.br, será um prazer recebê-lo lá, e convidá-lo para o nosso próximo programa Conversando sobre Gestão. Obrigado e até a próxima.